gente, feliz opinião aqui dessa vez com o Chico Bento Moço, edição 24, câmera na mão. Essa edição aqui que teve uma capa muito massa. Eu sinceramente gostei muito da capa. A quarta capa deixou um pouco a desejar com o fundo branco, mas vamos lá, né, cara? A história dessa edição aqui vai contar a volta da história do Chico na faculdade. A faculdade dele finalmente voltou, parece que tava de greve, seja lá o que aconteceu aí nesses 6 meses aí que não teve edição de faculdade do Chico. Eu acho que era melhor ter tido só 2 edições de férias lá e depois voltava pra cá. Mas voltamos finalmente a ver Bombeta, Io, Ferrugem, Fran e o Vespa na história, né, cara? Esses 5 personagens juntamente com o Chico que vão fazer um trabalho com ele, adentrar um prédio abandonado do campus da faculdade para descobrir os mistérios do local. E assim vai se desenvolver a história, eles adentrando o local com apenas 2 lanternas e uma câmera. Eu até senti falta do Mr. Russo nessa história aqui, mas eu acho que se ele tivesse ia dar um tom muito mais diferente aqui e as coisas iam ficar mais fáceis, porque o Mr. Russo, mesmo ele não sendo tão corajoso, ele é um cara bem forte, né, cara? Então eu acho que ia deixar as coisas muito mais fáceis para enfrentar os vilões que eles terão nessa história. E bem, gente, a história tenta fazer meio que um terror assim. Eu gostei até do estilo da história, mas tipo, eles colocaram um estilo pra gente ler, tipo, todos os quadros são iguais. É como se o leitor estivesse vendo toda a história pela câmera. Tipo, tem a câmera ali, você vai lá e vai olhando assim, a bateria, tal tempo, coisa e tal. Então toda a história é em 3 quadros por página, 3 quadros desse jeitinho aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Todas as páginas vai ser 3 quadros. Todos os quadros tem a bateriazinha ali em cima, o jeito da câmera, e você vai ver como se você estivesse vendo a história pela câmera que o Bombeta está filmando, beleza? Então a história vai se desenvolver desse jeito. Mas o problema que eu tive com esse estilo da câmera, eu até gostei no começo, mas tipo, quando você passa da página 50, passa mais da metade da história, os quadros são sempre os mesmos. Tipo, esse estilo de quadro. E vai começando a cansar o jeito da história pra vocês. Eu não sei se vocês que leram a história sentiram isso, mas eu pelo menos senti isso. A história começa a ficar cansativa por culpa do jeito do quadro. Pelo menos eu percebi isso. Mas pelo menos foi uma inovação no Chico Bento Moço. Isso nunca tinha acontecido e eu até que curti. O problema é que cansa rápido demais. Sobre os desenhos da história, cara, a capa está magnífica, os desenhos dentro da edição também estão muito bons. A capa que foi do mesmo ilustrador da Turma da Mônica Jovem, ele fez um trabalho muito melhor em Chico Bento Moço, pelo menos na minha opinião. Eu acho que se ele tivesse feito uma capa um pouco melhor em Turma da Mônica Jovem, eu acho que até ela venderia mais. Mas essa capa aqui não ficou tão legal não, e essa daqui ficou demais. Essa praticamente pode-se dizer que foi a primeira edição de terror de Chico Bento Moço. Os desenhos dentro da história foram da Roberta Pares. Eu gostei muito dos desenhos, ficaram bem legais. E cara, eu tenho uma dúvida, será que a Roberta Pares assumiu de vez mesmo os desenhos de Chico Bento Moço? Será que ela vai estar em todas as histórias agora de Chico Bento Moço? Eu não sei. Mas eu espero que sim, ela desenha muito bem e os desenhos dessa história ficaram bem legais. E bem, gente, sobre a história, cara, a história teve umas referências a filmes trash da década de 80, pelo menos eu senti isso. Tipo, tem aquela pegada, tá um bando de jovens, eles entram num local abandonado, não sei o que lá, ou então estão numa mansão, tudo num lugar velho, e aí começa a desaparecer um, desaparece outro, e até sobrar 1 ou 2 pessoas no final. Eu até curti a pegada e eu senti também umas referências, porque recentemente teve um jogo chamado Until Dawn que saiu e me lembrou muito esse estilo. Outra coisa que eu também senti, cara, foi uma referência a Resident Evil nos monstros, porque tipo, todo mundo pensa quando é coisa de terror que é coisa fantasiosa, coisa mágica, coisa e tal. Mas como o Chico Bento tem uma pegada mais, como posso dizer assim, fictícia, principalmente por culpa da faculdade, tem um basamento real ali naquele negócio da faculdade. Então eles colocaram meio que esses monstros aqui que tem aqui, que aparece aqui, essa mão gigante aqui, são experimentos que deram errado e aí ficaram abandonados e viraram essas coisas que temos aqui. Eu não vou entrar mais nesse mérito aqui porque seria spoiler. Mas cara, eu não vou dar spoiler nesse vídeo, não vai ter área de spoiler, esse vídeo vai ser geral assim, porque se eu der spoiler vai estragar. Se eu falar, mesmo não falando nada de spoiler, não vai ter muita coisa pra falar, porque estraga meio que o clima da edição, porque é um clima de terror. Eu gostei muito da história, eu gostei dos desenhos, a edição é boa e teve essas referências aí, principalmente a Resident Evil, porque os monstros são experimentos reais que viraram monstros.
Mas resumindo, cara, a história é muito boa da edição, eu curti, a edição é boa, eu recomendo ela pra vocês. O problema é que tem esse problema aí dos quadros, que eles são muito repetitivos e a leitura começa a cansar no desenvolver da história. Mas foi uma inovação, eles nunca tinham feito isso, então pelo menos foi um experimento que deu certo, ficou legal o estilo. O problema é que começa a cansar. Eu recomendo essa história pra vocês. E uma coisa que me chamou a atenção um pouco, que no final, isso aqui não é spoiler, tá? Depois dessa história, o Vespa começa a chamar o Chico de Chico mesmo, porque ele sempre chamava ele de Goiabento. Então pela primeira vez ele chamou ele de Chico no fim da história. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção e eu gostei muito. E é isso, galera, se você gostou dessa edição, compra ela. Pelo que eu falei aqui, ela é uma edição boa, eu não achei essa edição ruim, o problema foi esse quadro cansativo. Mas se você gostou também do vídeo, cara, dá o joinha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou da edição, o que você achou do vídeo. Se eu devia ter feito área de spoiler, se eu devia ter feito uma coisinha diferente aqui. Eu não acho que essa edição aqui merecia uma crítica muito maior, falando um pouco mais sobre ela. Mas é isso, galera, se você gostou, dá o joinha, se inscreve no canal e acompanha o vídeo da Turma da Mônica Jovem, edição 85, clicando aqui, beleza? E é isso, beleza? Então falou e tchau!